Então, a gente vai agora, né, para insuficiência renal. Mas primeiro a gente vai relembrar a função, a importância dos rins, tá? Os rins, eles regulam a pressão arterial. Eles regulam, né, a pressão arterial pela quantidade de água na corrente sanguínea através do hormônio ADH, né? Filtram o sangue, tirando as impurezas, tá? Eliminam as toxinas existentes no organismo, já metabolizadas no fígado, tá? Controlam a água e o sal do corpo, produzem hormônios e eliminam os excessos de medicamentos, volto a dizer, já metabolizados pelo fígado e outras substâncias ingeridas, tá? Nocivas ao organismo. A manifestação clínica da insuficiência renal, né, vem com uremia, que são náuseas, vômito, mal-estar e alteração da consciência, né? A pessoa pode rebaixar o nível de consciência como ficando torporosa, sonolenta, às vezes agressiva. Hipervolemia, tá? Porque ele não vai tirar a água e os sais do organismo. Então a gente tem edema periférico, edema em membros inferiores e membros superiores, né? Hipertensão, raramente. Porém, como eles controlam a água e sobrando água, o coração tem que bater com mais força, aumentando a pressão. Os pulmões, vai sobrar água também nos pulmões, porque os capilares, eles estão cheios. Então, eles não conseguem, né, fazer a troca gasosa adequadamente. O coração também não consegue bombear de volta tudo de lá. Então, a gente vai auscultar estertores e ter derrame pleural no raio-x também. Avaliação cardíaca, a gente tem atrito pericárdico, que é a membrana que reveste o coração, e arritmias, por conta da hipercalemia. Ele não vai tirar o cálcio sobrando, tá? Porque ele elimina o cálcio. Mas o cálcio é que impulsiona o impulso cardíaco, vocês lembram? Ele que inicia. Então, mais cálcio, mais intenso batimento cardíaco e onde vão ocorrer as arritmias que a gente falou na aula cardíaca, né, das patologias cardíacas. No abdômen, a gente vai sentir dor abdominal difusa, a gente não vai saber onde é que ela está, né? Pode ser em volta do umbigo, na parte superior direita, esquerda, tá? Ou na parte inferior. Sangramento, né? Por conta da disfunção plaquetária, porque ele também ajuda a eliminar certas substâncias que vão atrapalhar na formação das plaquetas. As plaquetas, quem são elas? Vamos relembrar. As plaquetas são responsáveis pelo tamponamento e para evitar sangramentos. Quando as plaquetas estão baixas, a gente vai ter hemorragia. Dano neurológico, confusão mental, a pessoa vai ficar confusa, não vai saber o dia, o nome ou a idade que tem. Convulsões, tá? Por quê? Tá sobrando toxina no organismo. Os neurônios não vão funcionar direito. É onde que apresentam as convulsões. Ou o paciente é assintomático. Não vai apresentar nenhum desses sinais e sintomas que eu falei. E pode morrer sem sentir nada. Mas é difícil, viu, gente? Aí a gente tem a insuficiência renal aguda, né? Aí a gente tem a classificação da insuficiência renal aguda. A gente tem a pré-renal, renal e pós-renal. Vamos ver. Oh, meu Deus. A pré-renal. Baixa no volume intravascular, ou seja, que está dentro das veias, tá? Aí a gente tem hemorragias, perdas gastrointestinais, perdas renais, perdas insensíveis superiores à injeção de líquidos nos idosos.
A gente vai ter hipertemia, mais agravante em idosos, né, em quem está com febre, em queimados. Diminuição do débito cardíaco, né? Paciente que tem infarto agudo do miocárdio, arritmias, hipertensão arterial maligna, aquela bem descontrolada, tamponamento cardíaco, miocardiopatias, disfunções valvares, hipertensão pulmonares, ventilação assistida com pressão positiva, diminuição do volume arterial efetivo. Pacientes que têm CC, hipoalbuminemia, perda para terceiro espaço. Terceiro espaço não são veias nem o sistema linfático. É o espaço intersticial que a gente fala, tá? Vasodilatação sistêmica, secundário a agentes externos. Isso aqui é o pré-renal, ou seja, que pode originar a falência renal aguda. Pós-renal, né, o paciente teve a IRA e depois ele pode ficar com algumas restrições. Ureteral e pélvica, obstrução intrínseca por conta de coágulo, cálculo, infecções, obstrução extrínseca, hiperplasia prostática benigna, câncer de próstata, tumores ginecológicos ou metastásicos, ligadura iatrogênica. A ligadura iatrogênica, gente, quando fala que a mulher é operada, é laqueada, tá? Aí tira duas partes das trompas. Vocês estão vendo isso em clínica cirúrgica. Bexiga obstrutivas, cálculos, coágulos, hipertrofia, neoplasia prostática, câncer de bexiga neurogênica, anticolinérgicos, uretra, estreitamento, cicatrizes e fimose. Renal, necrose tubular aguda, né? A necrose dos néfrons, tá? Isquemia secundária, hipoperfusão renal, toxinas e medicamentos. É tudo que vai causar o dano nos néfrons, responsáveis efetivamente pela filtração renal. Nefrites intersticiais, né, causadas por medicamentos, doenças autoimunes, infecções, pielonefrites recorrentes, sem tratamento adequado, infiltrações como linfomas, leucemias, rejeição celular aguda após transplante. Às vezes acontece uma insuficiência renal aguda depois de um transplante de rim, tá? Que a pessoa rejeita. Doenças vasculares, algumas inflamatórias, microangiopáticas, síndrome de HELP, é uma síndrome que dá na gravidez, púrpura trombocitopênica, trombótica, doença arterotrombótica, né, macrovasculares, ou seja, coágulos geralmente, tá? Glomerulopatias, né, pós-infecciosas em infecções, síndrome hemolítico urêmica, até que eles destroem os néfrons, esclerodermia. Diagnósticos laboratoriais, exames de ureia, creatinina, eletrócitos, cálcio, potássio, sódio. Urina tipo 1, a gente vê a densidade, tá? Reumatograma, o reumatograma vai ver infecções do sangue, tá? Que vão causar também a morte dos néfrons. Fórmula Cockcroft-Gault, vou pesquisar e trago para vocês, que eu nunca ouvi falar. Relação ureia-creatinina, né? Se elas estão aumentadas, é porque o rim não está funcionando direito. Osmolaridade urinária pré-renal, né? Aqui é sódio e ferro. Biomarcadores, esses aqui é mais médico e biomédico que usa, tá, gente? Interpretação. A insuficiência renal aguda, né, versus o crônico. Pode ser causado por anemia, eles apresentam anemia, fósforo aumentado, função renal prévia, urina tipo 1,
e ultrassom dos rins, que vai ver a área necrosada. Aí a gente tem insuficiência renal crônica, né? Caracteriza por um estado de disfunção renal persistente e irreversível, devido a um processo patológico. Ou seja, na insuficiência renal aguda, na insuficiência renal aguda tem como reverter o quadro, nem todos os néfrons podem ter sido lesionados. Já na insuficiência renal crônica, já é irreversível. Então, o paciente ele não tem como reverter o quadro de insuficiência renal mais. Pode ser lentamente progressivo ou acometido rapidamente após uma agressão renal aguda, capaz de deteriorizar os rins. Tá? Mas a aguda também pode causar insuficiência renal crônica e o rim não se recuperar. Resulta em processos adaptativos que até um certo ponto o paciente mantém o paciente sem sintomas da doença. Às vezes, porque o rim, ele não é igual ao fígado, que ele se regenera. Porém, ele consegue se sustentar normalmente o organismo com até 50% da sua função, né? Então, enquanto ele está funcionando 50%, o paciente nem vai perceber, né, que está com os rins falindo, tá? Aí, se o dano continuar, né, aí começa a aparecer os sinais e sintomas, mas que nem sempre vão incomodar muito o paciente a ponto dele procurar atendimento. Só que só se for aquele paciente muito preocupado com a saúde mesmo, né? Aí ele vai ter uma anemia leve, uma pressão alta, edema, né, de olhos e pés, mudanças no hábito de fazer xixi, né? Vai levantar mais vezes durante a noite, e urina muito clara ou sangue na urina, tá? Por quê? Porque não tá filtrando direito. Até que os rins estejam funcionando somente entre 10 a 12%, pode-se tentar tratar os pacientes com medicamento e dieta, né? Então, a gente aguenta, o nosso rins aguenta até a perda de 90% se a gente se cuidar, tá? Mas quando tá abaixo de 10%, aí vai utilizar outros métodos para que o paciente não vá a óbito, como a diálise ou o transplante renal, tá? O transplante renal é mais difícil. A diálise, que é a hemodiálise, é mais fácil, porque tem vários hospitais que oferecem. Os sinais e sintomas mais frequentes da insuficiência renal crônica é alteração na cor da urina, que ela vai ficar ou parecendo que tem muito sangue, ou vai ficar tipo Coca-Cola, dor ou ardor quando estiver urinando, passar a urinar mais vezes, levantar mais de uma vez à noite para fazer xixi, o inchaço dos tornozelos e ao redor dos olhos, porque vai ter água acumulada, dor lombar, eu já falei para vocês que é do lado, né, da região lombar, pressão sanguínea elevada, anemia, né, que vai levar uma palidez que não é normal, fraqueza e desânimo constante, náusea e vômitos frequentes pela manhã, tá? Porque enquanto tá à noite, o sistema basal, ele filtra mais lentamente, né? Agora, quando a gente levanta, a gente passa do basal a ativo. Então, até ele se adaptar com poucos porcento, né, com a sua porcentagem rebaixada, aí vai dar, assim, náusea e vômito pela manhã. E diversas são as doenças que podem causar isso. Hipertensão arterial, diabetes. Gente, 90% dos pacientes que fazem hemodiálise são diabéticos, que eles não se cuidaram. Glomerulonefrite, que é a nefrite crônica, né? A pielonefrite é a infecção crônica que não sara com os antibióticos que a gente tem disponível, né? Os fatores de risco, rins policísticos, né? Muitas pessoas são predispostas a ter cistos, né? Que às vezes crescem na região glomerular
e vai causar o dano nos néfrons, né? Pielonefrite não tratada, né? Assim como as pedras renais e as obstruções. Algumas doenças congênitas de nascença, como doença renal policística, a pessoa já nasce com predisposição a cistos. Nefrite intersticial, né, que é infecção no tecido intersticial. Doenças vasculares do colágeno, neoplasias, que são câncer. Doenças metabólicas, né, que são de hormônios. Anemia de células falciformes. Anemia falciforme a gente vai ver quando a gente vê as patologias do sistema sanguíneo. E AIDS. Na verdade não é AIDS, né? O HIV, que vai diminuir a imunidade, que vai fazer com que ocorra muitas infecções. A AIDS, na verdade, é a doença manifestada. O tratamento geralmente são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, também, que vai auxiliar na redução da pressão, que são prescritos para todos os pacientes, né? Enquanto o paciente fica na fila do transplante, a diálise é a única forma de limpar os resíduos do sangue, tá? Que eram eliminados pela urina, assim como a ureia e o potássio. Diagnóstico clínico, né? O médico pode se embasar nas alterações neurológicas, alteração do sono, convulsões, irritabilidade, cefaleia e coma. Psicológicas, depressão, ansiedade e psicose. O paciente pode apresentar alucinações. Pulmonares, pulmão urêmico, pleurite, derrame pleural. São todas infecções pulmonares, tá, gente? Gastrointestinais, anorexia, falta de fome, náusea, vômito. Hálito urêmico, tá? É um hálito bem característico, não é mau hálito, é um hálito diferente, que tem o cheiro de ureia. Sangramento gastrointestinal e úlcera péptica presente, tá? Diagnóstico clínico, né? Hematológicos, anemia e sangramentos, musculoesqueléticas, fraqueza, osteodistrofia, distrofias ósseas, um dedo sobre o outro às vezes. Oculares, retinopatia hipertensiva, depósitos de cálcio na conjuntiva. Cardiovasculares, hipertensão, insuficiência cardíaca, coronariopatia, pericardite e miocardite, infecções do pericárdio, do miocárdio, coronariopatia, né, problemas nas artérias coronárias que irrigam o coração. Dermatológicas, palidez, pigmentação aumentada, prurido e escoriações do nada. Esquimose são aquelas manchas vermelhas ou púrpura, são as manchas mais elevadas na pele. Alterações unguenais. Não lembro o que é unguenal. Vocês viram? A gente não sabe tudo. Diagnóstico laboratorial, EAS, que é a urina tipo 1. A bioquímica, né, da urina tipo 1. Proteinúria de 24 horas, e clarância de creatinina. Se coleta o xixi de 24 horas e vê quanto tem de proteína e creatinina. Gasometria, né, que a gente vai pegar o sangue arterial e ver a porcentagem de oxigênio. A gente não, né, o biomédico. Ultrassom. Radiografia simples, no caso, para ver pedras e cistos. Tomografia computadorizada e ressonância, a gente nem precisa falar, né? São exames de imagem que pegam muito. E ecodoppler de artérias renais, mais ainda, tá? Eles vão fazer uma ultrassom das artérias que entram nos rins, tá? Quando iniciar a diálise? Quando a pessoa está com hipertensão arterial grave, encefalopatia ou neuropatia urêmica avançada, ou seja, por conta da ureia no sangue,
né? As toxinas, eles vão causar danos neurológicos, né? Diatese hemorrágica, tá? A pessoa fica amarela por conta de hemorragias. Anorexia progressiva, náusea e vômito, a pessoa não consegue comer, né? E quando come tem náusea e vômito. Prurido persistente severo, coceira. Alteração da atenção, memória e depressão. Ou seja, quando quase todo o sistema está danificado. Porque os rins filtram as nossas impurezas. A hemodiálise. Vamos falar um pouquinho da hemodiálise, tá? Não tem que falar, então eu vou explicar. Hemodiálise. A hemodiálise, gente, o paciente, ele é ligado um catéter numa artéria e outro catéter em uma veia. Então, o sangue arterial vai para a máquina para ser filtrado, porque quem entra no rim, lembra, é a artéria renal. Então, vai lá para a máquina vai funcionar como os nossos néfrons, vai tirar todas as impurezas e vai voltar para a veia, tá? Entenderam? Por isso que tá ali, ó, azulzinho, vermelhinho, 2 catéteres, tá? Um entra na máquina impuro e o outro sai puro, né? Pelo menos um pouco. Só que aí tem pessoas que fazem a fístula, né? Que para ficar mais calibroso, junta-se essa artéria e essa veia, geralmente é do braço, tá? Mas primeiro é pego aqui no pescoço, a jugular e a carótida, tá? Tanto é que se vocês verem pessoas com catéter azul e um vermelho no pescoço, não fiquem encarando. São pessoas que ainda não fizeram a fístula no braço e que estão passando por hemodiálise. Qual é o problema da hemodiálise? Eu posso fazer. Só que assim, a hemodiálise é feita 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado, né? Hospitais de referência aqui é Matão, Araraquara e Catanduva, tá? Aí o paciente tem que ter uma dieta rigorosa. Geralmente ele só pode beber 50 ml de água por dia. E tem que controlar os alimentos que tem água, né? Então ele vai viver até receber um rim. Ele vai depender de uma máquina e ter uma dieta muito rígida, tá? E às vezes ele morre durante a hemodiálise, porque tende a dar uma hipotensão grave durante o procedimento. Ok? Vários pacientes a gente já perdeu no transporte, depois de hemodiálise, entre Matão e Itápolis, por conta da hipotensão grave. Ou quando é deixado em casa e falece depois que fez o procedimento, tá? A gente vai falar um pouquinho da litíase renal, que são as pedras nos rins, né? A fisiopatologia, supersaturação, tá? Concentração de solutos, que são íons, né? A carga iônica e o pH urinário, tá? Geralmente aumentado. Presença de inibidores, citrato, magnésio e pirofosfato, né? Esses são sais que inibem a filtração correta, tá? Estase, infecções urinárias, tá? E a matriz não cristalina. Localização, vocês estão vendo, né? O rim, a gente tem os néfrons ali, são nos néfrons que ocorre a filtração e são nos néfrons que vão ocorrer o depósito primariamente desses íons que ele vai filtrar, porém não vão ser eliminados, e sim vão começar a se aglomerar ali dentro dos rins, tá? Pode ser assintomática,
quando não tem nenhum sintoma. Podem estar relacionados com obstrução e infecção. Às vezes dói por conta da infecção que ele está causando ali dentro do rim. Ou se a areia começa a se juntar dentro dos caninhos de filtração, né, do glomérulo ali, que a gente tem a alça de Henle, pode começar ali a areia, formar pedra e obstruir ali, tá? Aí isso, com a obstrução, vai dar cólica renal. Eu nunca tive, mas os pacientes que têm, falam que é insuportável a dor, né? A cólica renal geralmente sempre tá, a causa é litiásica, tá? Mas a gente tem outras causas de obstrução também, como necrose papilar, coágulos que podem estar presentes ali no rim e tumores renais também, que câncer é o mal, tá? A cólica renal pode dar sinais e sintomas mais frequentes, como náusea e vômito, hipotensão, hipersudorese, a pessoa sua muito, né? E cialorreia. Características típicas: cialorreia, produção aumentada de saliva, tá? Características típicas, caráter ondulante, a dor vem e vai, né? Sem posição de alívio, a pessoa fica aflita, né? Não sabendo em que posição fica. Localização mal definida, visceral, às vezes parece que está no abdômen, às vezes parece que está atrás. Piora com a ingestão hídrica, porque a gente vai aumentar o trabalho ali dos rins, e se ele tiver obstruído, né, vai doer mais ainda. Irradiação inguinal ou genital homolateral, tá? De um lado, ok? Ou homolateral ou unilateral, tá? A cólica renal ela pode causar leucocitose ligeira frequente, ou seja, aumento dos leucócitos, né? Infecção grave requer terapêutica imediata, né? Se tiver febre alta, piúria, que a pessoa não consegue fazer xixi porque está obstruído ali, tá? E leucocitose com neutrofilia, tá? Com os neutrófilos aumentados. Avaliação, diagnóstico de litíase, né, de pedra nos rins, caracterização da litíase, onde estão essas pedras? Se tem obstrução dos canais ali, até dos ureteres, tá? Investigar a infecção associada, identificação de fatores de risco, ok? Ou seja, ela vai causar dor quando está obstruindo, tá? Então, tem alguns medicamentos que vão ajudar a desobstruir e fazer com que a pessoa coloque a pedra para fora. Só que tem pessoas que têm muitas pedras, né? Aí sim vai ser sugerido a quebra dessas pedras por laser, tentando quebrar em menores pedaços, para que a pessoa elimine, ok?